Vocês já pararam para prestar atenção que quando uma porta se fecha, o universo inteiro se abre? Ontem eu estava conversando com o Marcelo e fiz uma breve retrospectiva, né? E da minha situação particular. Há 6 anos atrás, eu estava no meu auge profissional, no meu auge de carreira, uma empresa que eu abri do zero, quase sem capital, faturando 30 milhões por ano, lojas abertas, funcionários, status, bens materiais, enfim. 2 anos depois, eu me vi quebrando. Me vi tendo que abandonar todo aquele sonho que eu tinha construído, tendo que me desfazer dos meus bens, do que eu tinha construído de patrimônio para tentar salvar a empresa, tendo que demitir diversos funcionários, lojas, fechar lojas, enfim. E era um momento muito difícil para mim, porque eu me cobrava muito e aquela identidade que eu tinha construído tinha desaparecido, né? O Thiago empresário, que o pessoal chamava de presidente, foi para o espaço. E todo aquele status. E na verdade, isso me fez sofrer muito, porque eu estava muito preso a esse plano, né? E logo eu comecei a pensar outras formas, outras oportunidades, porque eu tinha tentado salvar a empresa de todos os jeitos. E as ideias começaram a surgir, propostas começaram a surgir, oportunidades. Isso há 4 anos atrás, né? Eu vi minha empresa quebrando. Mas eu estava ali desesperado, porque eu não sabia como lidar com aquela situação toda, com 20 e poucos anos, acabado de casar, tem esse detalhe, tendo que desfazer de um apartamento que a gente tinha comprado para viver, e toda aquela situação, né, de ver o mundo, aquele mundo que você tinha construído desabar. E eu não sabia que 1 ano depois de ter visto aquilo tudo acontecer, eu estaria dando início o melhor presente que eu pude me dar, que foi tirar 2 anos da minha vida e parar o mundo para mim, para me conhecer. Então, eu e Marcela também foi muito corajosa, a gente resolveu viajar o mundo, passou 2 anos viajando. Era 1 ano, se tornou 2 e por aí vai. E é engraçado você observar isso, que na verdade eu comecei a perceber que a maior riqueza que eu podia construir não era mais aquela riqueza material, vamos dizer assim. E meus valores mudaram, e foi muito mais uma viagem para dentro de mim do que para fora. A minha busca mudou. Então, aquela identidade que eu tinha construído, que eu estava tão preso, aquele plano que eu tinha construído estava tão preso, foi para o espaço. E se a gente voltar a 1 ano atrás, eu estava finalizando a viagem, estava fazendo uma caminhada de 40 dias pelo caminho de Santiago e estava cheio de dúvida do que eu queria para a minha vida. Eu sabia que não queria aquela vida mais de correr feito um louco, de viver automático. Eu não sabia se eu queria construir mais uma família. E Marcela também estava na mesma dúvida. A gente não sabia se ia continuar junto, a gente sabia que se amava, mas não sabia se ia continuar junto. Eu não sabia se queria voltar para o Brasil, se não. Eu ia voltar, mas se ia ficar. E todas aquelas dúvidas, mas na verdade eram dúvidas boas, sabe? Que você está se perguntando, você está se questionando se é isso mesmo que você quer, se conhecendo mais, enfim. E 2 meses depois a gente tinha voltado para o Brasil, estava voltando da Chapada Diamantina. A gente foi fazer uma caminhada por lá de alguns dias. E quando a gente voltou da Chapada, a gente descobriu que
Marcela estava grávida. Bem, 9 meses se passaram e amanhã eu vou ser pai. Então perceba que há 6 anos atrás eu estava no topo da minha vida profissional. 2 anos depois eu tinha desconstruído, a vida tinha colocado abaixo todo aquele plano. Não estou terceirizando a culpa, eu fiz por onde de alguma forma, né? Mas a vida estava me colocando naquela situação de baixo, de desconstruir. 1 ano depois eu estava viajando o mundo. 2 anos atrás eu estava finalizando minha viagem, cheio de dúvida. E há 1 ano atrás a vida está me dando um presente. E agora, hoje eu estou sendo pai e a vida está me dando um presente. E perceba como a vida se movimenta, né? Como as situações são impermanentes, as pessoas são impermanentes. E quando a gente se apega muito a um plano, a gente aquela ideia fixada, a gente deixa de se abrir para um universo de possibilidades que a vida abre para a gente. Se eu tivesse tão apegado, fixado a continuar sendo aquele cara com status, com bens materiais, eu não teria feito uma viagem para dentro de mim. Hoje eu poderia ter, de repente, uma família, etc, etc e tal. Mas eu não poderia ter construído uma riqueza que para mim foi muito mais importante construir. De entender como é que se cultiva a paz, a alegria, a harmonia. Isso para mim é muito mais rico do que milhões. Eu não trocaria isso por nenhum dinheiro do mundo. E o fato de eu aprender a me abrir, isso foi uma decisão, foi uma escolha, fez com que eu conseguisse enxergar outras oportunidades. Então, eu estou compartilhando minha história, um pouquinho dessa jornada, apenas de 6 anos para cá. Hoje eu estou com 33, em agosto eu faço 34. Para alguns eu estou na flor da idade, para outros eu estou virando um coroa. Para outros eu estou começando a minha vida, sou um bebê, depende do ponto de vista. Mas quanta coisa mudou em 6 anos. E como é bonito você observar esse movimento da vida e contemplar ele. Entender o recado que a vida está te dando. As oportunidades que estão se brotando na nossa frente. Inclusive nos momentos mais sombrios, inclusive num leito de hospital, oportunidades maravilhosas se abrem para a gente. De alguma forma, a vida tira a gente daquele momento, daquela bolha que a gente estava vendo o mundo, daquela perspectiva de vida e coloca a gente em outra. E perceba que o estado de felicidade, de paz, é só uma perspectiva de visão. Não é nada lá fora que muda, é a forma que a gente enxerga. Então essas situações colocam a gente para observar isso. E eu te pergunto, nesse momento difícil, para a humanidade, especificamente para os seres humanos, não para as árvores, porque as árvores estão mais saudáveis que nunca, não para as borboletas, nunca vi tanta borboleta, não para a natureza, mas para o homem. É um momento difícil, de saúde, economia e por aí vai. Mas pare para perceber as oportunidades que estão surgindo nesse momento. Não de dinheiro, não de vender álcool gel ou máscara, enfim, não é isso. E nada impede, tá? Mas eu digo de oportunidades muito mais ricas, de dar um mergulho dentro de você mesmo, porque agora o mundo te obrigou a parar. Você não consegue correr tanto como você estava correndo quando você não era obrigado a ficar em casa. O mundo parou, aproveite essa oportunidade que o mundo vai voltar a andar. E de repente você não vai ter crescido ou evoluído nada diante dessa oportunidade de olhar para dentro que o mundo te deu. Se abra para essa oportunidade, enxergue isso, essa vida, esse universo de oportunidade está surgindo, não lá fora, dentro de você. Em uma reforma íntima, em uma investigação íntima de quem é você, o que você quer para a sua vida e o que realmente importa. Definindo o que realmente importa, como cultivar isso.
Importa a paz, a alegria, a abundância. Aprenda a cultivar. Esse é um momento que a vida está te dando para você parar e estudar. Então, se estude, se investigue, autoconhecimento, defina objetivos e valores, pegue papel para fazer isso. E eu te pergunto, que oportunidades a vida está te dando agora?